Olá, tem Wi-Fi aqui? Qual é a senha, por favor? Já parou para pensar? Quando vamos ao shopping, ao restaurante, ou até mesmo tomar um cafezinho, a primeira coisa que a gente faz é olhar para um lado, olhar para o outro, verificar se tem a sinalização de Wi-Fi e quando encontramos, logo perguntamos: qual é a senha, por favor? Para que serve o Wi-Fi se não para comunicação? O que adianta a gente ter um bom celular se não tiver uma rede de dados, um 4G, um Wi-Fi? A gente não se comunica, não serve para nada o celular. Agora, observe que geralmente nós estamos acompanhados de pessoas que nós amamos, ou a esposa, o marido, os filhos, amigos. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade para estabelecer a conexão presencial. A comunicação, neste momento, ela é fundamental, nós não podemos perder tempo. Mas, infelizmente, muitas vezes nós priorizamos a conexão virtual para estabelecer a comunicação nas redes sociais, verificar quais foram as últimas postagens, ou até a gente mesmo, olha, vou fazer o check-in, vou postar que eu estou aqui. Mas nos esquecemos de aproveitar aquele momento para conversar com aquela pessoa, colocar a conversa em dia. Não é jogar a conversa fora, não. Não. Nós não temos tempo para perder tempo. A comunicação ela é fundamental em todos os momentos, em todas as áreas da nossa vida. Para isso a gente tem que se comunicar bem, só que não é fácil. Veja só o que a Bíblia diz a esse respeito. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Veja que a palavra de Deus trata a beneficência e a comunicação como sacrifícios, justamente porque não é fácil se comunicar, não é fácil fazer o bem. Eu estou aqui na 25ª vez tentando gravar esse vídeo para poder postar. Não é fácil falar em público, não é fácil falar em live, não é fácil se comunicar, requer esforço, requer muita dedicação. E no nosso relacionamento diário, a começar dentro de casa, nós precisamos refletir. Porque a comunicação entre o marido e a esposa depende da conexão. Se a conexão não estiver boa, não haverá comunicação. Da mesma forma, os filhos para com os pais para com os filhos. E digo mais, meus queridos, se a gente perder a conexão com os nossos filhos de pequeno, quando chegar na adolescência, talvez a gente não consiga mais estabelecer uma boa comunicação. Nós devemos observar a palavra de Deus e atentar que requer esforço. E isto é um sacrifício que agrada a Deus, porque quando a gente se comunica bem, ainda que a situação seja adversa, tudo fica mais fácil para se resolver. Agora, quando não tem uma boa conexão, pode residir com 3, 4 pessoas ou até mais no mesmo espaço, mas parece que são pessoas estranhas porque não tem uma boa conexão. Um não fala com o outro não fala com um. Isso não é agradável a Deus. Veja, tem um outro texto bíblico bastante relevante também que diz assim: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Veja que até em relação à nossa fé precisa haver uma boa comunicação. O que é a boa comunicação? Aquela que é eficaz, aquela que é efetiva, em que as pessoas vão entender aquilo que a gente está falando. E, novamente, nem sempre será na primeira vez que nós seremos assertivos nessa área. Quantas e quantas vezes nós já não passamos por situações como essas? Quer seja em casa, na rua, no trabalho ou em qualquer outro relacionamento social. Nós falamos uma vez, parece que a pessoa não entendeu. 2 vezes também não compreendeu. Precisamos utilizar uma outra estratégia para que a nossa comunicação chegue e a pessoa compreenda. Da mesma forma, quantas vezes, né, as pessoas falam com a gente e a gente não compreende. Parece que não entendi muito bem o que está dizendo. Então, é necessário perguntar. Olha, você pode repetir, por gentileza? É a comunicação, meus queridos. Ela é fundamental, é de fundamental importância. Se a gente não pensar dessa forma, a gente, infelizmente, vai cometer alguns erros que vão custar caros. Observe para Adão e Eva. A comunicação ali
não foi boa. Seguramente a conexão já era instável, estava instável por alguma situação. Agora, observem que quando a comunicação não flui, o inimigo se aproveita da oportunidade para estabelecer uma conversa mole, uma conversa fiada, falar o que não deve. E infelizmente Eva acreditou. E depois Adão também acreditou. Os dois erraram, os dois pecaram e desagradaram a Deus. E depois começa aquele velho problema, transferência de responsabilidade. Ah, a culpa foi dela, a culpa foi dele, a culpa não foi minha. Eu falei, mas não me escutou. Mas na verdade não basta falar uma vez, tem que repetir, tem que deixar claro, tem que deixar muito claro. Se a gente não deixar claro, a outra pessoa talvez não entenda aquilo que a gente quer falar. A comunicação escrita tem esse grave problema, ela é fria. E às vezes a gente até pensa, nossa, que pessoa grossa, que mensagem sem nexo. É porque a pessoa não soube escrever. Colocar um melzinho ali na escrita facilita bastante o entendimento de quem está do outro lado. Queridos, a comunicação para com Deus, a comunicação para com o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, ela não é virtual, ela precisa ser real, presencial. Nós não podemos nos esquecer dessa comunicação e ela se dá através da oração, ou seja, é a boa conexão. Se não tiver uma conexão estável nossa para com Deus, a nossa oração não chegará perante Ele. Nós precisamos ter consciência disso. A comunicação para com o Senhor Deus precisa ter uma conexão estável. Precisamos exercitar. Ah, eu orei, poxa, será que o Senhor Deus não me escutou? Não, Ele escutou se você tem uma boa conexão com Ele, mas talvez você tenha que repetir. Você precisa apresentar de fato os argumentos necessários para você ser agraciado com essa bênção. Porque a nossa bênção, para a gente receber, depende de estar dentro da vontade dEle. E se os nossos argumentos não são suficientes para convencê-lo, Ele não nos atenderá. Por isso que é um assunto que a gente precisa atentar, a começar dentro de casa, no nosso relacionamento para com Deus, no relacionamento social com os nossos amigos. Vamos priorizar. Vamos deixar a conexão virtual para segundo plano. Não estou falando para não usar, veja, eu estou usando o Wi-Fi aqui, estou procurando me comunicar com vocês para transmitir essa mensagem. Novamente, não é fácil. Seguramente umas 20 vezes já tentei. Por quê? Porque ou é uma palavra que eu falo errado, ou é uma expressão que não ficou bem, ou é algum barulho que soou e atrapalhou, enfim. São situações diversas da comunicação. E eu preciso transmitir a realidade dos fatos. Não é algo fácil. Precisa de ser repetitivo, muitas vezes, para que a gente possa compreender e também fazer com que as outras pessoas nos compreendam. Bora exercitar a comunicação? Comece dentro de casa. Comece dedicando tempo de qualidade para a sua família. Comece dedicando tempo de qualidade na oração. E assim você verá os benefícios no seu dia a dia. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família.